Carapina, a Rádio Cultura de Jardim Carapina, a Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, a Rádio Popular 2 de Planalto Serrano, a Rádio Educadora Talento de Palmeiras e Rádio Ilha de Tabuazeiro. Formação de rede para transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei ao Calvário, humilhante baixou. Oh, essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu. Meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, Nas cruzes dela vem graça e luz. para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. A mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer.
Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. A mensagem da cruz. De morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, e por uma coroa trocar. 6h. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa,
Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Pai do Senhor Jesus, igreja, nós, nessa noite, Deus colocou no meu coração uma palavra e está escrito no livro de João, capítulo 8. É lindo o que Deus ele tem a falar, porque fala sobre pecado perdoado. E João, capítulo 8, diz assim, a epígrafe do texto fala sobre a mulher adúltera. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se o ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e a pondo no meio disseram, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. E tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivesse de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como se insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e lhe disse, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos, e ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não havendo ninguém mais do que a mulher, disse, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Uma palavra bastante interessante
fala bastante ao nosso coração. Me lembro da minha vida que nós todos somos pecadores, me lembro do que se passou, me lembro da minha história, me lembro que um dia nós fomos criados por um Deus. No começo da humanidade nós já entramos dentro de um pecado que Adão, nosso primeiro homem formado, pecou, e Eva também. E falar de pecado é às vezes tocar em feridas de alma, tocar em feridas de corpo de alguns, que o diabo tem tentado muito contra essas vidas, e às vezes as pessoas não conseguem correr do pecado, não conseguem fugir do pecado. Mas por que essa palavra? João capítulo 8 fala da mulher adúltera, e essa mulher, ela passou por uma prova que depois de adulterar, algumas pessoas a trouxeram diante do mestre, e o mestre orando para ela, e ela olhando para o mestre, e os acusadores junto. O mestre sendo tentado naquele momento, os acusadores dela disse: esta mulher tem que ser apedrejada, porque a nossa lei, ela diz que todo aquele que comete adultério tem que ser apedrejado, todo aquele que peca tem que ser apedrejado. De repente, Jesus continua a escrever no chão, e por continuar aquela acusação, Jesus se levanta um pouquinho, inclina a sua cabeça de pé, levantando a sua cabeça, diz para ele: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E quem lê essa palavra percebe que começa a sair dos mais velhos para os menores. E na história dessa mensagem, elas começam a perceber, é perceptível que a condição da pessoa, quanto mais idade ela tem, quanto mais tempo ela tem de vida, mais pecado ela tem também. Quanto mais ela é levada, quanto mais a vida dela se aproxima, quanto mais idade, mais pecado. E a história bíblica diz que foram saindo dos mais velhos para os menores, até que o último dos mais novos saíram, e ficaram só Jesus e a mulher. Jesus levanta a sua cabeça e pergunta: cadê aqueles teus acusadores? Ela olha para Jesus e responde: Senhor, ninguém ficou. E ele responde para ela: então, se ninguém te acusou, eu também não te acuso. E disse uma palavra final, uma frase final, disse: vai e não peques mais. Quando nós lemos esse texto, nós percebemos uma coisa, que Deus ele fez por amor, que deu seu único filho para morrer por todos aqueles. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, diz a Bíblia. E o que eu acho interessante, o que eu acho lindo, você também vai achar interessante, vai achar lindo, é que apareceu uma mulher que por lei ela deveria ser morta. Pela lei de Moisés, pela lei mosaica, aquela mulher adúltera deveria ter morrido naquele instante. Jesus chega diante dela e oferece uma nova trajetória, um novo caminho, oferece um novo meio. E ele diz para ela assim: você tem que ir embora, mas você tem que deixar de pecar. Vai e não peques mais. E eu percebo que nas nossas vidas, na nossa história, o erro de muitos e os nossos erros é que nós esquecemos dessa última mensagem, esquecemos da última frase. Quando alguém vai falar alguma coisa conosco, vai nos acusar, nós começamos a dizer: Deus, ele disse que aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Então, se você é pecador, você não pode me acusar, é verdade. Só que nossas famílias têm sido destruídas, nossos lares têm sido destruídos, família de muitos tem sido destruída, por causa que se esquecem da última frase que Jesus disse. Jesus disse: vai e não peques mais. Nós temos que esquecer de pecar, temos que parar de pecar e centralizar a nossa vida numa coisa. Jesus disse para não pecar de novo. Sabe por que os nossos filhos têm entrado em situações em que não conseguem sair? Porque eles se esquecem dessa última palavra. Deus mandou não pecar de novo. Deus mandou você, quando você sair do vício, você não voltar para ele. Deus mandou você, quando você acabar de adulterar, você adulterou. A palavra de Deus para você é: adulterou, amém, perdoado está seu pecado.
mas é momento de você se arrepender, é momento de você mudar a tua história e de não deixar o pecado entrar de novo na sua vida. Eu me lembro de um homem, esse homem se chama Amon. Amon era filho de Davi e ele tinha uma irmã chamada Tamar, e essa mesma irmã chamada Tamar tinha um irmão chamado Absalão. Davi, ele cometeu um pecado, ele cometeu adultério com Betseba, e quando ele cometeu o pecado com aquela mulher, e ele cometeu um assassinato também, matando o teu marido Urias. E quando matou Urias, ele cometeu um pecado. E o pecado dele qual era? O pecado dele foi que ele cometeu um crime. Esse crime era um assassinato. Ele assassinou um homem para ficar com a tua esposa. Ao isto acontecer, Davi, ele cometeu o primeiro erro da história, um dos primeiros erros principais da história dele, e através desse pecado, ele acabou matando toda a sua família. Por quê? Por que eu digo isso? Porque quando Davi pecou, ele tirou a vida de um homem, e a mulher dele teve um filho, e este filho morreu. Por causa do pecado, Deus não permitiu que o filho de Davi nascesse, mas depois teve um outro filho chamado Salomão, que desta mesma mulher que nasceu. Mas todo pecado gera uma consequência. Todo erro gera uma consequência. Quando nós pecamos no momento, nós pensamos que esse pecado vai causar só nós o efeito, mas não é. Quando aconteceu um adultério no meio da nossa família, quando acontece um adultério, a nossa família inteira ela é tomada por esse erro. Toda a família, a esposa, os filhos acabam se tornando pecadores por causa do nosso pecado. O homem, quando comete adultério contra a sua casa, contra a sua família, a esposa perde a confiança, os filhos perdem a confiança, o amor que os filhos tinham diminui um pouco, o amor que a mulher tem pode até parecer que continua o mesmo, mas por trás desse amor vai ter uma desconfiança. Então a palavra para você que pecou, nós oraremos pelo teu pecado para que você seja perdoado. A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado, que se arrepende do seu pecado, deixa alcançará misericórdia. Então o que eu percebo na Bíblia é que o pecado, ele tem que ser perdoado. Ele é perdoado porque Deus ele deu o único filho para que morresse por nossos pecados, para nossas transgressões. E quando ele morreu, ele levou sobre si os nossos pecados, e os nossos pecados teve direito de ser perdoado naquele momento de cruz. Só que Jesus, ele disse que temos um advogado. Ele usou João para dizer que filhinhos não pequeis, mas se porventura pecais, tem um advogado. E esse advogado é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele perdoará os nossos pecados, mas uma palavra que ele deixou é que não pecamos mais. É necessário nós aprendermos que quando nós pecamos, nós devemos deixar a condição de pecado, a condição de pecador, e passar a ser a nova criatura. João, ele vai dizer que todo aquele que comete pecado, ele não é mais filho de Deus. Ele deixa de ser filho de Deus por um momento que se torna criatura. E quando nós deixamos de ser filho de Deus, às vezes nós deixamos de ser ouvidos por Deus por causa do nosso pecado. Por que isto? Porque no livro de Isaías 59, versículo 1, diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados, nem as mãos deles atadas para não ouvir, para não abençoar. Só que ele diz: as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E os nossos pecados fazem uma muralha, faz um muro, coloca uma nuvem, de forma que Deus não consegue ouvir o nosso clamor por causa do nosso pecado. É por isso que Deus disse: toda vez que pecas, toda vez que nós pecamos, nós devemos pedir perdão e se arrepender, porque uma outrora, quando nós pecarmos e arrepender, a nossa vida tem que voltar a ser uma vida santificada, porque assim Deus nos ouve. Quando Amon, voltando à história, quando Amon ele é filho de Davi, ele vai cometer um excesso contra tua irmã Tamar. Davi, pecador, vai levar os teus filhos ao pecado. E o filho de Davi, chamado Amon, ele vai desejar Tamar. E quando ele deseja Tamar, ele vai cometer um pecado chamado incesto, que é desejar a própria irmã. Isso é um crime perante a lei bíblica e perante a lei humana também. Mas uma coisa que me chama a atenção é que veio um homem, Jonadab, e veio querer ajudar Amon. Ao invés de ajudar ele a sair do pecado, ele quis afundar mais Amon no pecado. E ele disse: Amon, a gente tem que dar um jeito, porque se você tem desejo, você tem que correr atrás. Não é assim.
E quando aquele homem, quando aquele amigo, dizendo que era amigo de Amon, incitou Amon a errar, ele disse: Amon, você tem que fazer o seguinte, você chega para Davi e diz para Davi que você está doente, pede para que leve Tamar, e essa mesma Tamar, que a sua irmã, prepare um bolo para você, e quando ela estiver preparando o bolo, você aproveite a situação e agarre ela e faça com que o seu desejo se cumpra. De repente ele vai fazer aquilo que o amigo dele queria que ele fizesse, e ele vai chegar a pecar. A Bíblia vai dizer que quando Amon ele tenta contra Tamar esse pecado, ele diz que a ira se apoderou de Amon de uma maneira, se apoderou de Amon um desejo, uma coisa dentro do coração de Amon, que Amon ele vai olhar para Tamar e vai expulsar Tamar do quarto dele. E Tamar vai olhar e vai dizer: meu irmão, o pecado que você cometeu é grande, mas será um pecado maior se você me deixar e você me mandar embora. Pede o meu pai, que talvez o meu pai faça alguma coisa, ele solucione esse pecado, ele solucione esse erro. Mas ele disse: eu já não quero mais você. E eu aprendi nessa história que o pecado é um desejo, o pecado é uma vontade que a gente tem, que nós temos, que o diabo leva nós a pecarmos, e quando nós pecamos, somos tentados. Livro de Tiago, ele vai dizer que o pecado é uma tentação, e essa tentação, ela gera um desconforto na nossa vida, e foi o que aconteceu com Amon. Amon, ele se desconfortou com o pecado que ele tinha cometido com a irmã dele, chamada Tamar, e de repente o que eu percebo, o que eu acho interessante, é que Amon já não queria mais ficar com Tamar, porque ele via que o pecado era só um desejo. Eu quero dizer para você nessa noite, quero dizer para você nesse instante, nesse momento, que talvez o seu pecado, talvez você não conseguiu segurar o teu pecado e acabou pecando. É o momento de você se afastar desse erro. É o momento de você correr desse pecado que você está e voltar a santificar a tua vida mais. Se você tem um vício, se você adulterou contra a tua esposa, adulterou contra a tua família, ou a tua esposa adulterou contra você, ou esposa, talvez você adulterou contra o teu marido, e você acha interessante que talvez ele não saiba. Quero te dizer uma palavra, quero colocar essa palavra no teu coração. Existe um Deus no céu que ele te vê, existe um Deus no céu que ele te contempla, e ele está dizendo: se você se arrepender, se você deixar o seu pecado, eu tenho poder, eu quero mudar a tua história, eu quero atribuir a você uma nova chance, eu quero atribuir a você uma nova chance de mudança, transformar a tua vida. Talvez eu estou falando por uma mulher nesse instante, neste momento, que acabou pecando contra o teu esposo, pecando contra o teu marido da forma de adultério, como a mulher, como aquela mulher Maria Madalena, e quando ela pecou, as pessoas começaram a acusar, talvez o teu próprio pensamento te acusa. Talvez quando você vai se deitar, talvez, é bem verdade, quando você se deita, o pecado vem à tona. E você se lembra assim: pequei contra o meu marido, pequei contra o meu esposo, e talvez ele não vai me perdoar. Você tem medo, você tem uma angústia, e você já não consegue mais dormir por causa do teu pecado. Eu quero te dizer nessa noite que é a chance de você correr dele. É a chance de você fugir desse pecado. É a chance de você voltar atrás. É o momento de você se arrepender daquilo que aconteceu. É o momento de você se arrepender daquilo que foi e voltar à tua vida novamente. Deus, ele está dizendo que quando ele perdoa um pecado, ele joga o nosso pecado no mar do esquecimento. E quando o pecado uma vez é lançado no mar do esquecimento, ele não mais guarda o seu pecado. Você já não vai mais ser colocada como uma pecadora ou como um pecador diante de Deus, porque o teu pecado vai ser perdoado. Só que Deus, ele está dizendo mais. Ele está dizendo no seu versículo 11 de João capítulo 8, 11, ele está dizendo: vai e não peques mais. É o momento de você voltar à tua vida. É o momento de você voltar ao teu primeiro amor, voltar àquilo que aconteceu e olhar para o teu pecado e pensar: eu pequei, mas existe um Deus do céu que me contempla, ele perdoa o meu pecado e eu tenho que voltar atrás. Eu tenho que restituir a minha família, eu tenho que restituir o meu esposo, eu tenho que restituir o meu casamento. Ele não merece, essa pessoa não merece o que aconteceu. Amon, quando ele cometeu o pecado contra Tamar, ele via que o pecado era só um desejo carnal que ele tinha. E todo pecado é verdadeiramente um desejo carnal que a pessoa tem. Depois de cometer o pecado, ele tenta fugir do pecado e não consegue. Jesus, ele está dizendo, Jesus, ele disse, e ele vai dizer ainda mais, ele vai dizer: foge desse erro,
Foge desse pecado. Se o pecado tem batido a tua porta, você tem que fugir desse. Talvez tenha um demônio que tem te atrapalhado, tem feito com que você se sinta desejo por uma pessoa que não é o teu esposo, não é o teu marido, não é essa pessoa que Deus te deu para estar do teu lado, e você diz: eu não consigo amar meu marido mais, eu quero estar com essa outra pessoa. Eu quero abrir a tua mente nessa noite para te dizer: é o próprio diabo querendo te afundar, porque o pecado, a Bíblia diz que o pecado, uma vez consumado, ele gera morte. Quando o pecado se consome, ele gera morte. Toda vez que você peca, uma hora o teu pecado vai trazer uma morte. Talvez essa morte pode ser a sua, talvez essa morte pode ser do teu esposo, talvez essa morte pode ser do teu filho. Davi, ele cometeu um pecado com Betseba, e quando ele cometeu um pecado com Urias, quando matou aquele homem, ele levou o seu filho Amon também a pecar, porque depois de Davi, Amon pecou contra Tamar. A Bíblia diz que Amon, ele achou que o teu pecado ficava na mesma, ele não pediu perdão. De repente, Absalão, que era irmão de Tamar, ele olhou para Amon e ele desejou no teu coração, dizendo: Davi não fez nada por causa do pecado de Amon contra Tamar, mas eu sou irmão de Tamar, eu não vou deixar barato, eu vou matar Amon. A história bíblica diz que Absalão fez uma reunião, Davi não estava, e quando Davi não estava, ele aproveitou a reunião para embriagar Amon, e Amon, uma vez embriagado, Absalão matou Amon, e Amon morreu por causa do pecado que ele cometeu com a irmã dele chamada Tamar. Eu quero te dizer nessa noite que o teu pecado, se você não se arrepender, vai causar a tua morte. O teu pecado, se você não voltar atrás, ele vai causar o teu declínio. O teu pecado, se você não se arrepender, ele vai fazer você morrer. Foi o que aconteceu com Amon. Absalão matou Amon por causa do pecado de Amon, por causa que Amon, ele coabitou com Tamar e não era para ele ter feito. O teu pecado vai gerar morte. Sabe o que aconteceu quando Absalão matou Amon? Absalão, ele tinha no teu coração, ele falou bem assim: eu não consigo mais, eu tenho que fazer alguma coisa contra o meu pai Davi, porque o meu pai, ele permitiu com que Amon fizesse esse pecado contra a minha irmã. A minha irmã era virgem, hoje não é mais. Sabe o que aconteceu? Absalão, ele vai se levantar contra Davi. A história bíblica vai dizer que Davi, ele vai ver o seu reinado perdido por Absalão, porque Absalão, ele sentou na porta principal do reinado, na porta principal de Israel, e toda vez que alguém do povo ia para Davi para pedir um conselho, Absalão dizia: não vai até o meu pai, porque não precisa, ele está ocupado, deixa que eu te dou o conselho. E com essas palavras, Amon acabou tirando do povo o desejo de estar com Davi. Absalão foi tomando do povo o desejo do povo falar com Davi. Aí o povo parou de falar com Davi e falava só com Absalão. Sabe o que aconteceu? Absalão fez uma rebelião, e quando ele fez uma rebelião de uma determinada feita, Absalão se declarou rei de Israel. Davi não sabia, mas Absalão roubou o reino de Davi por causa do pecado que Davi cometeu com Betseba, e depois de ter cometido com Betseba, o filho de Davi, Amon, também cometeu, e Absalão também cometeu um outro pecado, assassinando Amon. O que acontece é que quando Absalão tomou o reinado de Davi foi contra Absalão, foi correr atrás de Absalão, e ele preparou Joabe começou a correr atrás de Absalão para tentar tomar o reino de volta. Num determinado momento em que Joabe corria atrás de Absalão agarrou o teu pescoço, estava em cima de um cavalo, ele agarrou o teu pescoço numa árvore, e quando ele agarrou o teu pescoço, Absalão, ele ficou preso naquele momento. Sabe o que aconteceu? Alguém disse para Joabe, Absalão está preso numa galha. Joabe foi até Absalão, tirou Absalão lá de cima e matou Absalão também. Sabe o que aconteceu? Davi cometeu um pecado, o filho de Davi morreu por causa do pecado, Urias morreu por causa do pecado dele, depois Amon morreu por causa do pecado do pai Davi,
E depois de Amon ter morrido, Absalão matou Amon. Depois de Absalão ter matado Amon, Joabe matou Absalão. Depois que Joabe matou Absalão também, Davi ele vingou a morte de Absalão, teu filho, pedindo para que Salomão matasse Joabe. E foi o que aconteceu. Todo mundo morreu por causa do pecado de uma pessoa. Eu quero te dizer, neste momento, nesse instante, eu quero relatar para você uma situação. Talvez você pense que o teu pecado vai ficar encoberto. Talvez você pense que nada vai acontecer. Mas é momento de você voltar ao teu pensamento. O teu pecado, o teu adultério, o teu crime, o teu assassinato, o teu vício, ele vai matar pessoas. Enquanto você não se arrepender, o teu crime vai matar alguém. Ele vai matar alguém. Então é momento de você voltar nesse pensamento. Livro de João, capítulo 8, versículo 11. Jesus perdoou o pecado daquela mulher adúltera, mas ele disse: mulher, é necessário não pecar de novo. Volta, pede perdão pelo seu erro, estou te perdoando, mas a partir dessa noite, a partir desse momento, você nunca mais tem que voltar a pecar de novo. Eu falo para uma mulher que cometeu um adultério contra o teu esposo. Deus ele está dizendo para você, é momento de você voltar e não pecar de novo. Eu quero dizer para você, esposo, que você talvez nesse momento você está indo para a casa de uma mulher e essa mulher não é a sua. Essa mulher não é a sua mulher porque a tua mulher ficou em casa trabalhando. A tua mulher ficou com teu filho e você com a desculpa de que vai em outro lugar, vai estar a ponto de cometer um adultério. Deus está dizendo, se arrependa, volte para trás, porque esse pecado, ele vai matar, ele vai destruir a sua família. Deus ele está dizendo, o diabo ele quer te matar. O diabo ele veio para roubar, matar e destruir. O diabo ele quer, com esse pecado que você cometeu, com esse pecado que você está cometendo, ele quer roubar. Ele quer roubar a tua autoridade, ele quer roubar a tua consciência, ele quer matar o teu corpo físico, e ele quer destruir a tua alma, ele quer destruir a tua vida, e você não está vigiando. Toda vez que Deus ele usa alguém, toda vez que o pecado acontece na Bíblia, toda vez que alguém peca na Bíblia, esse pecado, quando ele não é de arrependimento, ele causa morte. Quem não lembra, quem não se esquece, quem não lembra de Acã, ele pecou contra o povo de Israel porque escondeu, e quando ele escondeu aquele tesouro, a Bíblia vai dizer, a Bíblia vai relatar que Deus ele chega para Josué e diz assim, tira o Acã do meio do povo, e quando Acã é tirado, toda a família de Acã, ela é queimada, ela é destruída por causa do pecado de Acã. Talvez você está sendo um Acã no meio da sua família. E eu quero te dizer, se você não se arrepender, o teu pecado vai fazer com que toda a sua família morra. É momento de voltar atrás. É momento de você se arrepender. João ele está dizendo, tu tens um advogado. João ele disse, você tem um advogado para com Deus. O teu advogado, ele é Jesus Cristo. Jesus ele está dizendo, estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei na sua casa e eu semearei e eu cearei com ele e ele ceará comigo. Deus ele está dizendo, eu estou à porta. Você está pecando, mas eu estou à porta. Quando Deus ele bate a porta, quando Jesus ele bate a porta de alguém, ele está esperando com que você abra a tua porta. E a tua arrogância, o teu declínio espiritual não está deixando Deus entrar. Deus ele está dizendo, eu quero entrar para mudar, porque quando eu entro eu mudo, quando eu entro eu transformo, quando eu abro a porta, eu abro a porta para mudar, eu abro a porta para mudar. Você está dizendo, mas o meu pecado já não tem mais perdão, a minha esposa não vai entender, o meu marido não vai entender quando eu disser para ele. Deus ele está dizendo simplesmente, deixe de pecar, confesse o teu pecado para Deus, diga para Deus o que você fez, porque quando você confessa o teu pecado, ele perdoa o seu pecado. Livro de Tiago, capítulo 5, versículo de número 16, Deus ele está dizendo que orarmos uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito aos seus efeitos. No verso de número 20, ele vai dizer, bem-aventurado é aquele que faz com que se arrependa do erro um pecador, porque ele terá todo o teu pecado perdoado, perdoará a sua multidão de pecado, e ele salvará uma alma do inferno. Eu quero ser
um homem, eu quero ser um homem de Deus aqui que eu sou, eu quero ser um profeta como eu sou um profeta para te dizer que eu quero voltar o teu pensamento para o teu erro, eu quero voltar o teu pensamento para Deus, para te dizer que se você perdoar, se você abrir mão desse pecado, jogar fora o pecado, vir para a presença, buscar ao Senhor como Ele te quer, quando você pedir perdão por esse pecado e você dizer a partir de hoje, a minha vida não será a mesma, a partir de hoje eu vou voltar atrás, a partir de hoje eu não vou cometer aquilo que eu cometo, a partir de hoje eu não vou fazer com que a minha família passe pelo que está passando. Deus, Ele está dizendo, eu quero isso, eu quero transformação. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7 e 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, tem que se converter do mau caminho, não tem como arrependimento sem se converter, não tem como. A gente se arrepende, a gente busca, e quando nós buscamos, Deus, Ele abre porta para que nós possamos arrepender, para que possa haver um convertimento, e quando esse convertimento acontece, Deus, Ele tem poder para trabalhar. Deus, Ele não trabalha no meio do pecado, Deus não trabalha no meio do erro. Talvez você está aí no meio das drogas, é momento de você voltar ao teu pensamento e dizer, eu sou homem, eu sou mulher de Deus, a minha vida não é para estar assim, eu não nasci para estar assim. Eu falo para uma pessoa que está dentro de um quarto, eu falo para uma pessoa que está escondida dentro de um quarto escuro e não consegue mais olhar para a tua vida e ver que você é uma pessoa. Deus, Ele está dizendo, eu te vejo, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. É o momento de você olhar para o teu íntimo e dizer que ainda é motivo para Deus mudar a tua história. Deus tem motivo para te colocar de pé. Esqueça o passado, o pecado, o diabo coloca na sua mente, no teu pensamento, que o teu pecado não tem solução. Mentira dele. Meu Deus, Ele é poderoso para perdoar, Ele é poderoso para tirar o seu pecado, Ele é poderoso para trazer você de volta para a presença dele. É momento de você esquecer o pecado, é momento de você jogar o pecado para fora e voltar para a presença de papai. Sabe por quê? Porque eu lembro de uma história. Alguém um dia me perguntou e me falou bem assim, diga para o meu filho, porque o meu filho, alguém disse para o meu filho que porque ele tinha cometido um assassinato, os assassinos não entram no reino do céu. Assassino que não confessa não entra. Mas se a pessoa assassinou alguém um dia, eu quero falar para você que não entrou para a presença de Deus ainda porque você cometeu um assassinato. Olha só, a Bíblia vai dizer que Moisés, ele matou um homem por causa que estava tentando contra o povo dele. E quando ele matou o homem, Moisés fugiu do povo. Moisés fugiu da presença de Deus porque tinha matado um homem. Sabe o que aconteceu? Mesmo Moisés tendo matado um homem, Deus, Ele chamou Moisés em cima do monte e diz, Moisés, você será o libertador, você será o libertador de Israel porque eu vou te usar. Deus esqueceu do pecado de Moisés porque Moisés se arrependeu, esqueceu que ele matou um egípcio e ele trouxe Moisés para ser o líder. Sabe o que Deus está dizendo? Você pode até ter cometido um assassinato também, você pode até ter cometido um erro, mas se você pedir perdão, você tem condição de se tornar até mesmo um pastor, de se tornar um advogado que seja. Deus, quando Ele perdoa o pecado, Ele não lança o rosto. Quando Deus, Ele perdoa o pecado uma vez perdoado, este pecado ele vai ser jogado no mar do esquecimento. Olha, mulher, Deus, Ele está dizendo nessa noite para você, talvez esse desejo que você tem por um homem alheio, por uma pessoa alheia, talvez é muito bom, você sente que é bom, você sente que para o teu marido não saber, parece bom, só que tudo isso aí, o pecado, ele é como uma coisa que é doce, ela desce doce. Eu costumo dizer que o pecado é como um adoçante, o adoçante ele entra doce, mas lá dentro da garganta, ele começa a amargar. Agora tá gostoso, agora tá bom, mas daqui a pouco você vai ver o que vai acontecer. Então é momento de voltar atrás. O teu marido, ele está quase sabendo, e quando ele saber alguma coisa vai acontecer, é momento de voltar atrás. Seja perdoado o teu pecado, esquece do teu pecado,
volta para a presença dele. Jesus, ele disse, Deus, ele usou a boca do apóstolo Paulo para dizer no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Esse pecado que você está cometendo está te afastando da presença do Senhor, e você já não crê mais que Deus, ele tem poder. Mas Deus, ele está dizendo, se você crê em mim, se creres em mim, eu tenho poder para salvar não só a sua vida, mas salvar toda a sua família. Deus está indo de encontro a alguém nessa tarde. Deus está indo de encontro a alguém nessa noite para te dizer, o teu pecado, se houver arrependimento, será perdoado, porque eu tenho poder para mudar a tua história, para mudar o teu coração. As pessoas não sabem por que Davi era segundo o coração de Deus. Sabe por que Davi era segundo o coração de Deus? Simples. Porque Davi era pecador, sim. Davi pecava como eu e você peca. Davi, ele errou como nós erramos. Mas uma qualidade de Davi é que toda vez que Davi pecou, ele voltou o coração para Deus. E ele disse, Deus, eu me arrependo. Eu me arrependo. E eu me lembro que ele disse uma palavra para Deus. Disse, Deus, tire de mim qualquer coisa. No momento que ele pecou com aquela mulher, ele disse para Deus, Deus, o Senhor tira de mim qualquer coisa. Só não tira uma coisa de mim. Só não me afaste da tua presença e não tires de mim o teu espírito. Não me afaste da tua presença e não retire de mim o teu espírito. Sabe por que no teu coração você sente medo? Sabe por que você sente vergonha pelo teu pecado? Porque pode faltar tudo para você. Porque lealdade com teu esposo você não tem mais. Porque lealdade com a tua esposa você não tem mais. Porque lealdade com a tua empresa, com o teu patrão, com a tua igreja, você não tem mais. Mas Deus, ele está dizendo, eu ainda coloquei o meu Espírito Santo. O meu Espírito Santo ainda está aí. O Espírito Santo é o que causa arrependimento. É o momento de você olhar para o teu coração e dizer, Deus, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me com teu servo. Olha o que diz a palavra, Lucas capítulo 15. O filho pródigo, depois de ter pecado, o pecado dele gerou muita confusão. Mas ele teve a consciência, teve o Espírito de Deus para voltar para o pai e dizer, pai, eu pequei, mas eu me arrependo. Eu quero voltar para a tua casa. Eu quero voltar para ti. Deus, ele está dizendo, porque você se arrependeu. Porque você se arrependeu do teu pecado, eu não risco o teu nome do livro da vida. Eu te sustento, eu te ajudo. Pecador, é momento de você voltar para a tua casa. Nós pecamos, mas Deus, ele deu o teu único filho para que nosso pecado seja perdoado. Sabe por que você vive viciado? Sabe por que você vive drogado? É porque você não olhou para Deus ainda. É momento de você olhar para Deus. Peça uma chance para ele. Diga para ele, Deus, eu não consigo viver nessa situação. Eu não consigo viver dessa maneira. Eu quero transformar a minha vida. Eu quero transformar meu coração. Tem uma pessoa que neste exato momento está indo para cometer outro pecado. Deus, ele está dizendo, não faça isso. Não faça isso. Porque eu estou te livrando. Eu quero você. Mas se você não se converter, o teu pecado vai gerar a tua morte. Sabe o que o diabo faz com as nossas vidas? O diabo, ele coloca pecado no nosso coração, porque através do nosso pecado, ele nos afasta da presença de Deus. Sabe o que eu quero te dizer? Se você resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Sabe por que o diabo, ele tenta você? Porque você não tem fugido do diabo. Toda vez que o diabo joga uma seta, toda vez que o diabo joga um demônio para poder fazer com que você erre, você abraça a causa. Amor cometeu o erro dele. Sabe qual foi o erro de Amon? É que ele olhou para Tamar e ao invés de fugir de Tamar, ele correu ao encontro do pecado. Tamar causava a ele um desejo. Era para ele ter fugido, mas ele não fugiu. Sabe o que ele fez? Ele correu atrás do pecado. Sabe qual é o erro de Caim no seu capítulo 4, versículo 5? Sabe qual é o erro de Caim? Gênesis capítulo 4, versículo 7. Ele vai dizer desse jeito. Deus, ele olha para Caim depois de Caim ter querendo cometer o assassinato contra Abel. Deus, ele olha para Caim e fala assim, Abel, se bem fizeres, é bem certo que serás aceito, Caim. Mas Caim, se você não fizer o bem, o pecado está à tua porta, sobre ti terá o teu desejo, sobre ele deves dominar. Sabe o que Deus está dizendo? É o momento de você dominar o teu pecado. É o momento de você jogar o teu pecado fora. Alguém disse para você, tem uma mulher te ligando todo momento
não está dizendo para você ficar, para você ir ao encontro dela. Deus está dizendo, resista, seja forte, homem, porque eu sou na tua vida. Deus está dizendo para você, mulher, resista, a tua família não merece isso. Resista, não aceite mais, porque se você não aceitar, eu vou mudar a tua história. Deus, quando diz que vai abrir uma porta, Ele abre uma porta. A porta dele é uma porta da chave de Davi. A chave de Davi é a chave de Eliakim, que abre uma porta. E essa porta ela é aberta por dentro e a pessoa é mordomo, não é porteiro. E quando o mordomo não serve só para abrir porta, o mordomo serve para abrir porta e para servir. Deus, Ele está dizendo, perdoado está o seu pecado. E quando eu te perdoo, eu te coloco de pé. Quem te viu caído, ele vai te ver prostrado. Sabe qual a palavra de Deus para a sua vida? Livro de Salmos, capítulo 37, versículo 24. Sabe o que Deus está dizendo para você? É simples. Deus, Ele está dizendo desse jeito, o justo cai, mas não ficará prostrado, porque eu, Senhor, eu o sustento com a forte mão. Hoje, nessa noite, a mão de Deus pega você que caiu, pega você que era justo, pecou. Deus, Ele está dizendo, depois que você se arrepende, eu pego na sua mão, porque você não vai ficar prostrado. Mas Deus, o meu pecado é muito grande para ser perdoado, jamais. Deus, Ele está dizendo, ainda que seja num pecado qualquer tamanho, Deus, Ele tem poder para perdoar, e Ele vai perdoar o seu pecado. Essa é a palavra que eu deixo para o teu coração. Sabe por quê? Passei por muitas provações. Eu tive desejo até de pular de cima de ponte, pular de cima de prédio. Toda vez que eu subi em cima de um prédio, o meu pecado fazia com que eu tivesse vontade de pular lá de cima. Mas eu decidi diferente. Um dia, alguém entregou uma palavra para mim. E essa pregação era sobre João Batista. E ele dizia assim, tem alguém dentro dessa igreja que cometeu um erro, e desde criança você estava, mas você se afastou. Deus, Ele está dizendo, é momento de você correr. O pecado não é para você, essa vida não é para você. Assim como João Batista abriu mão dos desejos, abriu mão de estar com as crianças, abriu mão de estar com as pessoas e foi para o deserto cumprir a palavra de Deus, assim é uma pessoa que está dentro deste lugar. Deus, Ele disse para mim, eu quero que você se afaste, o que eu tenho para você é melhor. Essa mulher que fica com você, este homem que fica com você, este filho que se droga, essa pessoa que comete esse erro, Deus, Ele está dizendo, o que eu tenho para você é bem melhor. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, as coisas que os olhos não viu, que o ouvido não ouviu e que ainda não subiram ao coração do homem, são essas coisas que eu tenho preparado para aqueles que me amam e que são chamados pelo seu decreto. O diabo, ele está dizendo, você pecou, acabou. O diabo está dizendo, você errou, vai ser destruído. O diabo está dizendo, você caiu, a tua família já era. O diabo está dizendo, continua do jeito que está porque está bom. Continua do jeito que está porque já não tem mais solução. Deus, Ele está dizendo, não. Isso aí foi uma condição. Eu sabia que ia acontecer. Eu permiti acontecer. Mas nessa noite eu levanto a minha mão. Eu levanto a minha mão com mão forte. A minha mão está levantada. Isaías 43, Deus, Ele está dizendo desse jeito para você e para mim também, operando eu, quem impedirá? Não tem ninguém que possa escapar das minhas mãos. Esse pecado, esse declínio, esse erro, essa iniquidade, ela não pode escapar da mão de Deus. A mão de Deus chegou aqui nessa noite, nesse lugar, para te dizer que Ele te pega pela mão, te coloca de pé e está dizendo, não peca de novo. Ele está dizendo, não erra de novo. Ele está dizendo, volta para mim, volta para minha casa, meu filho, filho pródigo, é o momento de você voltar, porque quando você voltar, eu mudo a tua história, te coloco de pé. Receba esse duplo ânimo, receba essa dose de ânimo na tua vida. O mundo te colocou para baixo, alguém disse para você que não tem mais como você ser feliz, alguém disse para você que a tua família foi destruída. Deus está dizendo, crê, porque será salvo tu e a tua casa. Alguém disse para você que você ia ficar prostrado, alguém disse para você que você
ia cair. Alguém levantou a voz para você e disse: você já não consegue mais levantar, porque a tua história já não tem mais lugar feliz. Deus está te dizendo: não caiu, mas não fica prostrado, porque eu levanto a minha mão e coloco de pé. Eu levanto a minha mão e coloco de pé. Alguém te desprezou, alguém te colocou para baixo, tua mãe te esqueceu. Livro de Isaías 49:15: pode uma mãe se esquecer do filho que cria, de forma que não se compadecerá do filho do teu ventre. Todavia diz o Senhor: eu não me esquecerei de ti, porque eu tenho você gravado na palma da minha mão. Deus, ele está dizendo com erro ou sem erro. Deus, ele está dizendo empregado ou desempregado. Deus, ele está dizendo com família ou sem família, podendo ou não podendo. A sua vida, o teu pecado, a tua história está gravado na palma da minha mão. E nessa tarde, nessa noite, eu pego essa mesma mão que está gravado o teu nome e te coloco de pé, te sustento e digo para você: vai, não peques mais, porque a tua história será mudada. Receba essa palavra em nome de Jesus, em nome de Jesus. Poderoso Deus, Pai que está nos céus, Deus, eu quero orar, Pai, por uma pessoa aqui nesse lugar. Eu quero orar por essa pessoa, Deus. Eu quero orar por essa pessoa que está cansado do pecado. Oh, aleluia. Eu quero orar por essa pessoa que está cansada de errar, está cansada de pecar, não consegue voltar atrás, mas o Senhor é força. O Senhor nesse momento é força para os que estão cansados. O Senhor é sustento para que estão caídos. A tua palavra diz que o Senhor nunca viu, Davi nunca viu desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus, nessa noite, eu quero te pedir: vai de encontro a essa alma, vai de encontro a essa vida, estende as tuas mãos forte, coloca ele de pé, coloca ela de pé, porque eu vejo alguém sentado numa praça chorando nesse momento, e ele está dizendo: Deus, eu não consigo me levantar, mas o Senhor é maior. O Senhor está dizendo: eu não mudo, eu te sustento, eu te coloco de pé, eu te fortaleço, mas vai, não peques mais. Deus, muda essa história, sustenta essa vida, faz com que ele sacuda a poeira, com que ele volte para a trajetória, volte para o caminho. Ele é mais do que vencedor, Senhor, ele é mais do que vencedor, ele pode todas as coisas, porque é o Senhor que fortalece, ninguém separa ele do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, muda a história, levanta ele, Pai. Eu profetizo que todas as artimanhas do adversário, toda obra contrária será desfeita, cairá por terra. Eu repreendo toda obra contrária sobre essa família, essa mulher que tem entrado nessa casa para atrapalhar. Eu repreendo essa obra, eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo contra esse casamento, Pai, toda obra contrária. Eu repreendo, Pai, o desemprego contra essa vida, Pai, que por estar desempregado está fazendo algumas coisas erradas. Eu repreendo, eu te peço, abre porta. Eu profetizo a vitória, eu profetizo o milagre, eu profetizo a manifestação do teu Espírito. Eu profetizo que uma vez prostrado não ficará mais. Ela é manto de comanar assaios, porque o Senhor coloca de pé nessa noite. Eu profetizo a vitória em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba essa palavra, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. De rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às 18h50, programa Falando de Jesus. Não percam,
vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Paradão Sertanejo, o melhor do bailão, moda de viola e forró. Segunda a sábado, de 4 às 5 da tarde. Rádio Popular. Você quer tirar carteira, primeira habilitação? Não faça com qualquer um, eu te indico a solução. Autoescola Limoeiro, esse sim é o lugar. Autoescola Limoeiro, o centro de formação de condutores com o maior índice de aprovação da Serra, agora com o simulador mais moderno do Brasil. Ligue agora mesmo, 3066-5151, ou venha tomar um café conosco. Ficamos na Avenida Lorival Nunes, próximo ao supermercado Canguru. Autoescola Limoeiro. Autoescola Limoeiro é autoescola pra você. Autoescola Limoeiro é autoescola pra você. Anuncie na Rádio Popular. Ligue 9715-8885, 9715-8885 ou 8159-0873, 8159-0873. 6h54. Alô, você que gosta daquele pão quentinho, variedades de produtos, não se preocupe e não perca tempo, pois nós temos o endereço certo: Padaria, Confeitaria e Lanchonete Belém, o verdadeiro 3 em 1 para a sua família. Padaria, Confeitaria e Lanchonete Belém, o point certo para você comprar pães, bolos, tortas, salgados e outros produtos. Padaria, Confeitaria e Lanchonete Belém, localizada na Rua Valfredo Ferreira de Paiva, ao lado da Praça de Taquaraum. Fone 99643-1470. Repetindo, 99643-1470. Funcionando de segunda a segunda, das 5h30 às 21 horas. Padaria, Confeitaria e Lanchonete Belém. Aceitamos encomendas de bolos, tortas e salgados. Padaria, Confeitaria e Lanchonete Belém. Sua nova opção em Taquaraum e para bairros vizinhos. Saúde, educação, nutrição, solidariedade e cidadania. 5 palavras básicas no trabalho da Pastoral da Criança. São mais de 122 mil líderes comunitários que atendem por mês cerca de 1.600.000 crianças carentes menores de 6 anos de idade e 72 mil gestantes em mais de 32 mil comunidades em todo o Brasil. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. How deep is your love? Comodidade, tranquilidade e o seu carro naquele luxo. Só o Lava Jato Lucas Car pode lhe oferecer. E ainda, buscamos e entregamos o seu carro em domicílio. Lucas Car Lava Jato. Funcionando na Rua Sabino Rosa, em frente ao Condomínio Esmeralda, em Taquaraum. De terça a domingo, das 8 às 18 horas. Lava Jato Lucas Car. Telefone 99970-2889. 99970-2889. Ligue hoje mesmo e marque seu horário. Lava Jato Lucas Car com promoções imperdíveis. Aproveite. Lavagem geral a R$25. Ducha R$15. Moto R$10. Motor R$30. Lavagem geral mais cera R$30. Lavagem moto mais cera R$15. Lava Jato Lucas Car. Telefone 99970-2889. Lava Jato Lucas Car. O seu carro em boas mãos. Empreendedores habilidosos sabem